Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos reagir ao Luiz Miguel, um vídeo que ele fez há 3 dias atrás, falando sobre o pecado de Adão e de Eva, de como aconteceu as coisas lá no Éden, tá bom? Então, vou reagir a esse vídeo aqui e vou dar também minha opinião também sobre esse assunto também, do meu lado também de como aconteceu as coisas, né? Então vamos ver aqui o que o nosso amigo aqui tem para nos dizer. Qual foi o pecado que Eva realmente cometeu no Éden? Ao contrário da papinha de criança que costuma ser ensinada no sistema religioso, não foi uma cobrinha falante, o animal literal que teria enganado Eva e induzido Eva a comer uma maçã, e que essa maçã teria o efeito de contaminar completamente Eva e posteriormente contaminar Adão e toda a humanidade. Não foi isso que aconteceu. Então, não fala nada sobre realmente maçã, mas fala de um fruto que eles acabaram comendo, né? Foi algo muito mais sério, muito mais grave. Por isso que as consequências foram tão piores. E primeiro, para já deixar bem claro, não foi uma cobrinha falante, um animal literal que enganou Eva. Foi o próprio Satanás que enganou Eva. E Satanás era chamado de a serpente devido à sua antiga patente angelical, que era de serafim. Até porque as formas de dragão e serpentes são associadas à patente angelical serafim. Tanto que a palavra seraf, do original hebraico, várias vezes na Bíblia, é traduzida como serpentes ardilosas ou serpentes de fogo, aludindo aos serafins. A própria Bíblia, em Apocalipse 12, 9 e 20, no verso 2, respondem e chamam Satanás de a antiga serpente, pois ele era aquela serpente que estava no Éden. Não era ali um animalzinho falante literal, era o próprio Satanás, e ele sim era mais astuto do que Eva, por isso que conseguiu enganá-lo. Sim, Satanás era tanto serafim quanto querubim. Alguns anjos que possuíam um nível de alta confiança do Criador e uma alta capacidade possuíam mais de uma hierarquia, como era o caso de Satanás. Dito isso, então vamos à transgressão que Eva realmente cometeu. Eva consumiu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E árvores no campo espiritual, como era o caso do Jardim do Éden, são pontos específicos de energia, e não árvore como nós conhecemos nessa dimensão que hoje nós estamos. As árvores do nosso mundo apenas apontam para como é a árvore no campo espiritual, só que é diferente. Tudo no mundo espiritual é a base de energia, frequência e vibração. E o interessante é que a palavra conhecimento, nesse contexto da árvore do conhecimento do bem e do mal, no original é da'at, e da'at deriva de outra palavra hebraica, que é iada. Iada é o verbo conhecer no hebraico. E o curioso é que o verbo conhecer no hebraico, várias vezes na Bíblia, aludem a relações íntimas, como no contexto de Gênesis 4:1, onde fala que Adão se deitou com a sua mulher. E ali a palavra original utilizada é iada, pois no hebraico são utilizados vários eufemismos para indicar as relações íntimas. Então, notando o significado das palavras no original desses contextos, dá para se perceber que esse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal estava completamente ligado à parte de reprodução, à parte de relações íntimas. E esse fruto era uma energia tão forte dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, capaz de alterar completamente o sentido de quem consumia esse fruto. E quem não estava preparado o suficiente para consumir dessa energia, a pessoa simplesmente se corromperia. Era necessário um certo amadurecimento para consumir desse fruto, o que não era o caso de Adão e Eva. Por isso que o Criador proibiu que eles consumissem desse fruto. Então Eva consumiu desse fruto e seus sentidos das partes de relações foram abertas. E ela ali, depois de ter aberto o seu sentido de relações, teve uma relação com o próprio Satanás. E depois ela, já contaminada, após ter relações com Satanás, ela também teve relações com Adão. E ali também contaminou seu marido. E a prova de que o contexto realmente indica isso é que em Gênesis 3:7, quando fala que Adão e Eva conheceram que estavam nus, a palavra original que é traduzida como conheceram é iada, a mesma palavra que em algumas passagens da Bíblia aludem a relações, como o caso de Gênesis 4:1. É por isso que após o pecado, Adão e Eva ficaram com vergonha e cobriram suas partes íntimas. Antes eles não tinham vergonha.
Mas após o pecado, eles cobriram suas partes íntimas. Se o pecado não teve nada a ver com essa área, como é pregado no sistema religioso, então por que eles cobririam logo as partes íntimas, se em tese não tem nada a ver? Por que as punições de Eva foram exatamente direcionadas a essa área? Eva foi punida a sofrer dores de parto. Eva tinha em seu ventre 2 sementes, 2 linhagens, e Eva foi considerada a mãe de todos os viventes, e o desejo de Eva seria para Adão. Todas essas punições de Eva indicam que o pecado foi exatamente nessa área, de relações, de reprodução. Se o pecado foi só desobediência, como é pregado no sistema religioso, então isso seria dizer que essas sentenças que o Criador deu para Eva e também para Adão são aleatórias e não possuem sentido nenhum, e que todos os elementos citados nesse contexto de Gênesis 3 são apenas abstratos, aleatórios, e não possuem um significado literal, só que o Criador não trabalha dessa forma. E toda punição que ele dá é de acordo com o erro que a pessoa comete. Isso é muito simples de entender. Então é esse que foi o pecado de Eva. Ela fornicou com Satanás e depois, já contaminada, teve relações com seu marido. Por isso que a humanidade é tão corrompida nessa área. Esse é que foi o pecado. Foi muito mais grave do que simplesmente só consumir de uma fruta, pois não tem nenhuma menção na Bíblia de que esse tal fruto era uma maçã. Isso foi uma invenção que foi acrescentada depois. Mas é isso, sempre busque pela verdade e não se contente com esses fermentos que são ensinados no sistema religioso, que são literalmente só para crianças, para pessoas que não questionam e não vão mais além nas escrituras, pois a verdade está aqui. Basta a gente estudar sempre com o auxílio e direcionamento do nosso Criador, pois aí sim nós encontramos a verdade. Qual foi o pecado? Bom, bem interessante esse lado dele aqui. Tem alguns pontos que eu não conhecia, que eu não tinha visto desse lado. Tem outros pontos também que eu já estudei também, que eu entendo um pouco. Esse lado da palavra conhecer, realmente faz sentido ao eufemismo de ter relação sexual. Mas essa parte de Gênesis, pelo menos, não tem nenhuma conotação sexual, né? Então vamos... Eu até separei aqui. Vamos ver aqui Gênesis, na Bíblia, no capítulo 1. Cadê? Aqui no capítulo 1. Cadê? Pronto. Fala que Deus criou o céu e a terra, e todas as outras coisas foram criadas por Deus, né? Então no versículo 27 fala assim: E Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea, e os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, essa parte do começo, lá onde ele fala que as coisas foram criadas em frequência ou vibrações, eu acho que não faz tanto sentido, porque aqui fala que Deus criou as coisas e que elas são tangíveis, né? Então, dominar os peixes, as aves dos céus, os animais sobre a terra. Então, criou as plantas também, né? Então, não sei bem o que ele dizer sobre frequência naquele momento ali. Não entendi aquela parte, né? Deus criou Adão e Eva no 6º dia, né? Que no finalzinho tem aqui 6º dia. Dia 6º. E lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, fala assim: E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Então Deus tinha dado essa ordem aqui para Adão e para Eva, né? Antes ele tinha dado a ordem para eles de crescer e multiplicar, e deu depois essa ordem para não comer do fruto. E lá estavam Adão e Eva. Então aqui a gente vê que eles estavam nus, né? E não se envergonhavam. E a gente vê aí que eles tinham esse lado realmente de inocência, né? Eles não percebiam nada de errado nisso. Mas Deus, né, tinha dado para eles esses 2 mandamentos: de não comer do fruto e de encher a terra. E vamos seguir a ordem cronológica aqui. Em Gênesis 3 fala assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito.
e falou com Eva, né? Sobre os frutos das árvores, sei lá. E ele manda Eva ir até a árvore que está no meio do jardim, né? E Eva fala que daquela árvore não pode comer, que ela vai morrer. Então ela entende isso. E depois Eva vê a árvore, né? Então o que seria essa árvore? Frequência, fruto? Não entendo bem essa parte. Literalmente para mim seria uma árvore mesmo e tinha um fruto lá. Qual era aquele fruto? Não sei. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então, nessa parte aqui, você vê que ela pegou o fruto e comeu, e não tem nenhuma parte aqui onde ele fala, tipo, conhecer ou algo assim do tipo, né? Porque não tem conotação sexual. Tipo, no mesmo versículo 5, a gente fala conhecendo o bem e o mal, não tem conotação sexual. Versículo 7 fala assim: então foram abertos os olhos de ambos e souberam que estavam nus. E depois que eles comeram do fruto, eles perceberam a malícia, realmente, o pecado, né? Então eles perceberam que estavam nus. Então ali começaram a ter entendimento das coisas. Antes é como se eles fossem crianças. Eles não entendiam o que era certo e errado, né? Se botar uma criança, um bebê, se fosse, ele não vai saber que tá nu ou não tá nu. A gente vai entender isso só depois de mais velho, né? Que seria esse conhecimento. Mas nessa parte aqui, pelo menos, não tem nenhuma conotação sexual, né? Foi mais a malícia de Satanás para induzir Eva, né? Seduzir Eva ali para ela poder desobedecer o mandamento de Deus. Aí chega Deus, né, depois disso, e expulsa eles do Éden, como desobediência a esse mandamento. E lá no capítulo 4, em Gênesis, versículo 1, fala assim: e Adão conheceu a sua mulher, Eva, e a ela concebeu a luz, a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e também deu à luz a seu irmão Abel. Então aqui, nessa parte, né, pelo menos em Gênesis 4, fala muito bem que, tipo, essa parte aqui tem uma conotação, você vê que, tipo, ele conheceu Eva, depois tiveram filhos. Então aqui tem uma conotação realmente que eles tiveram relação sexual. Mas aqui, conhecer o bem e o mal, não tem conotação sexual nenhuma. É basicamente um entendimento mesmo, né? Esse discernimento, que ele não tinha discernimento. É como você fala com uma criança que uma tomada vai dar choque, né? Se eu botar um prego lá no buraco da tomada, vai dar choque. Ela vai entender que vai dar choque, mas ela vai pensar ainda que ela é o super-homem, entendeu? Ela não tem, tipo, conhecimento. Ela vai pensar ainda que é o Naruto ainda. Então, essa parte aqui realmente é discernimento mesmo, saber o que é certo e o que é errado. E depois disso, né, a gente pode entender também que foi necessário para que enchesse a terra, né? Depois que entenderam a malícia, eles conseguiram se reproduzir e ter filhos, realmente. Mas se você for parar para ler mesmo, essa parte aqui não tem nenhuma conotação onde Eva realmente ela traiu Adão ou algo assim do tipo. Ela comeu do fruto aqui e seu marido que estava com ela. Então Adão estava junto com ela, entendeu? Tipo, você pensar que eles tiveram relação sexual ou algo assim do tipo é bem fora do meu entendimento, pelo menos, né? E querendo ou não, porque se você for pensar assim, as coisas ficam bem mais confusas do lado do que ele tentou explicar, né? Tipo, que as coisas são vibração, que teve pecado sexual aqui nessa parte aqui, pelo menos, né? Não houve pecado sexual nenhum aqui. Igual você sair nu hoje na rua, você vai saber que tá nu, então você vai vestir uma roupa, entende? Foi mais uma desobediência realmente a esse mandamento, que tinha essa ordem, e cumpriu outro mandamento maior, que era encher a terra, que até então eles não, meio que eu acredito, que eles não sabiam encher a terra, né? Tipo, se multiplicar. Então esse é o meu lado, esse é o meu entendimento, pelo menos,
né? Não teve conotação nenhuma sexual ou algo assim do tipo entre Satanás e Eva. Eu acho até pouco estranho, até, se você for parar pra pensar. Pelo menos pra mim me dá uma sensação um pouco estranha. Mas esse é o vídeo de hoje. Não falo que esse lado meu é o certo, mas pra mim realmente a transgressão realmente foi pela desobediência a esse mandamento, mas eles cumpriram o outro depois disso, né? Depois tiveram filhos. A serpente, questão da serpente. Realmente eu acredito que Satanás não era uma cobra em si, mas pode ser que fosse algum espírito, alguma coisa que poderia estar induzindo a Eva a ter esses pensamentos e ser astuto com ela, né? Porque muita vez a gente peca até em pensamento, né? Então a gente vê que pode ser que seja assim. Então não sei realmente como era Satanás. A questão das coisas também ser vibração. Eu acredito que as coisas elas eram realmente tangíveis. Porque fala que, tipo, pegou, comeu e tudo, então tipo, pra mim realmente as coisas são tangíveis. E que Adão e Eva eles eram inocentes. Eles tinham um corpo de gente grande, eles eram inocentes. E foi dado ordem pra eles, certas coisas, eles não entendiam muito bem. E que realmente o conhecimento do bem e do mal era um fruto, que não é maçã, que não fala maçã em canto nenhum realmente. Mas que era um fruto que era pra dar o discernimento pra eles, né? Então depois disso eles vão acabar pecando. Então, e aqui, daquela parte lá, que é o sexto dia da criação, onde Deus criou Adão e Eva, pra cá, pode ter passado vários dias, vários anos, meses, não tem nenhuma tipo, questão de tempo, no capítulo 3, né? Até Eva ir lá pra árvore. Mas nessa parte aqui, que ela comeu e também deu ao seu marido que estava com ela, basicamente ela comeu do fruto e deu para Adão. E depois eles perceberam que estavam sem roupa e se tiveram vergonha daquele momento ali, né? Tá mostrando as partes íntimas. Que normalmente todas as culturas, independentes, até índios, tudo, eles tampam também as partes íntimas também, né? Então eles têm esse entendimento sobre isso. E acredito que foi apenas isso mesmo, mas nenhuma conotação de comunicação, algo assim tipo entre Eva e Satanás, ou Eva e Adão antes, no próprio Jardim do Éden. Eles tiveram depois que saíram do Éden somente. Então deixa seu comentário aí, né, tipo, sobre essa questão, se eu tô viajando muito, ou se faz sentido ou não. Não sei se eu soube explicar bem, mas eu tentei mostrar aqui meu lado.